Os deuses são representações de forças que muitas vezes não entendemos. Mas você aí, já se perguntou quem é o deus de Sete Além? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Os deuses no nosso mundo são cultuados desde os antigos habitantes da Grécia até os novos cristãos da atualidade. Todos eram representados sobre a forma humana e simbolizavam os anseios e temores mais vis da humanidade. Todas as histórias falam de entidades superiores, mágicas e poderosas, e todas elas vêm do alto. Eles regiam as forças da natureza, comandavam o céu, a terra, o sol, a lua, os rios e até mesmo os mares e os ventos. Os deuses se comportavam como criaturas humanas, ou seja, tinham ciúmes, inveja, ódios e até podiam sentir amor. Eles eram imortais e estavam dispostos em uma hierarquia em que todos obedeciam um rei. Na mitologia humana é descrito que Hades, irmão de Zeus, o deus dos deuses, tinha o título de rei do submundo, local no qual Hades se proclamava o rei e governava todos os seres que eram considerados impuros ou mesmo eram monstros, frutos da relação entre os deuses. Que eles influenciaram todas essas criaturas e a história contada é dos mesmos seres. Hades, nesse sentido, então, era considerado o deus supremo desse local. Mas, olha só, quando a gente passa isso para parâmetros atuais, vemos que na realidade, Sete Além se assemelha ao inferno. A história cristã atual descreve um céu e um inferno, e a terra como um meio termo entre estes dois planos que transitam em cima e abaixo de nós, e de fato é muito parecido com o que vemos em relação a Sete Além. Sete Além supostamente seria um universo paralelo, uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além, na realidade nem mesmo como chegar até lá. O que podemos saber até agora são pequenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontram lá teriam olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror e as descrições do próprio inferno. Quem vive nesse lugar sabe que não deveríamos ter conhecimento da sua existência. Infelizmente, as informações contadas e relatadas para quem já esteve lá são muito poucas, pois nem todos retornam. E o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito e que você provavelmente não gostaria muito de estar lá. Segundo relatos, Sete Além seria totalmente obscura e as pessoas que se encontram lá seriam quase demônios. Esses relatos de primeira mão servem como base para analisarmos, mas também refletem a constante visão dos olhos. Segundo um grande cronista do século passado, o escritor Edgar Allan Poe, que foi uma das maiores referências do terror da história, os olhos são a janela para a alma. E aí que fica interessante, se esses seres de Sete Além, que são descritos como sem olhos, a nossa conclusão é que de fato eles não têm alma, ou mesmo tiveram suas almas torturadas nesse lugar. O inferno é considerado o plano de baixo, onde vivem os demônios e que vêm inúmeros relatos de lá, e que são mostrados como seres de olhos pretos e entidades malignas que fazem o mal a qualquer custo. Assim, vimos que cada vez mais Sete Além se aproxima de um reflexo ou mesmo de um andar do inferno, como se fosse aí o inferno de Dante, em que podemos encontrar diversos seres conforme descemos mais fundo no inferno, como se fosse ali uma porta de acesso. E seu rei nesse caso seria Satã, ou como é chamado comumente entre nós, Satanás. Com base no que sabemos sobre os reis do submundo, podemos aqui colocar as habilidades que o rei de Sete Além teria. Seriam características físicas sobre-humanas, até mesmo a imortalidade, com uma longevidade fora do comum, a regeneração, telecinese e até mesmo um voo com suas asas, imunidade e pode também parar o tempo. Como sabemos, se o rei de Sete Além consegue controlar quem entra e quem sai, o deus conseguiria provavelmente parar o tempo e controlar tudo o que acontece lá. Um relato interessante foi o que aconteceu, em que crianças descrevem um relato em que um deus de Sete Além entrou em contato. Foi um dia normal, sem complicações. Eu e minha prima planejamos uma festa do pichão, o que significa passar aí o dia vendo filme e comendo pipoca. Mas aquele dia não foi bem assim. Minha mãe e minha irmã estavam lá em cima,
e estavam quase dormindo. Eram 11h30 mais ou menos, e minha mãe até falou: venham dormir agora, crianças. Eu só respondi: logo eu vou. Obviamente não tão amigável, e depois de alguns minutos voltamos para dentro e decidimos então subir para dormir. Quando chegamos no quarto, reparamos que estava muito frio. Era como se alguma coisa estivesse errada. A priori não fizemos nada, mas com o passar do tempo começamos a perceber que o ar estava ficando denso. Era como se uma neblina, se uma névoa estivesse entrando dentro do quarto. Foi aí em que o nosso relato ficou parecido com todos os outros. Vimos as sombras que faziam reflexo dentro do quarto das árvores começavam a se mexer. Era como se a luz se mexesse lá fora. Quando olhei pela janela não vi nada, mas foi nessa hora que as coisas ficaram estranhas. Após meia hora decidi descer para tomar água. Quando desci, vi que não estava mais na minha casa. Era como se fosse minha casa, só que totalmente vazia. A única coisa que se mantinha intacta era meu quarto, onde subi de volta e minha prima continuava dormindo. Quando decidi sair da casa para ver o que estava acontecendo, já que minha família não estava lá, eu acabei me deparando com um mundo estranho. Era como se o mato houvesse crescido em volta de tudo, como se não existisse mais nada em volta. Era como se só existisse florestas ao redor da minha casa. Conforme andei, reparei que existiam pequenos olhos brilhantes me reparando em mim. Era como se aquela luz que emanasse deles fosse uma espécie de luz negra e que ainda assim conseguisse iluminar. Aqueles seres me olhavam, mas não encostavam em mim. Estavam a cerca de 10 a 15 metros e conseguiam reparar fielmente que eu estava lá. Naquele momento me assustei e decidi correr de volta para casa. Quando corri, foi a hora que eu vi. Lá dentro eu vi um ser entrando no segundo andar da minha casa. Um bicho gigantesco. Então foi a hora que eu comecei a gritar. Quando eu gritei, todos aqueles seres que estavam sem olhos vieram e taparam a minha boca. Naquele momento eu tive medo. Pensei que eu iria morrer também. Só que eu comecei a estranhar. Aquele ser gigantesco entrou no quarto onde minha prima estava dormindo, a pegou e saiu voando. Foi naquele momento que eu percebi então que quando ele voltou para o céu era o Deus de Sete Além e que ele havia nos deixado entrar. E quando eu saí, eu me livrei, pois ele provavelmente teria me levado junto com minha prima. Quando o ser foi embora voando com minha prima em seus braços, eu corri de volta para dentro da casa, subi as escadas e entrei no quarto. Quando entrei, minha prima não estava mais lá. Quando ouvi a porta fechar e abrir de volta, havíamos voltado para o mundo real, onde minha mãe e minha irmã estavam entrando no quarto de volta, como se nada tivesse acontecido. Quando eu relatei a elas o que aconteceu, elas não acreditaram, e minha prima havia sumido. E aquele foi o último dia em que vimos minha prima. Bom, pra gente entender como derrotar, a gente tem que principalmente aqui se basear nas mitologias e até mesmo nas crenças cristãs que a gente já ouviu falar ao redor do mundo. Pra gente entender a fraqueza desse demônio e que na realidade a gente até pode colocar ele como se esse demônio seria um ser Deus, né? Seria um ser aí que comanda tudo. Então, a gente aqui pesquisando muito no canal, eu consegui encontrar uma coisa muito interessante. A maior fraqueza, tanto de Hades quanto de Satanás, que são esses governantes do submundo, normalmente aí o inferno, onde moram as coisas ruins, eles todos tinham uma fraqueza, e ela era a espada flamejante. E é uma espada que supostamente havia sido construída por Deus, só que ela apenas tinha sido separada em 3 partes e dada a 3 pessoas distintas. Porém, ao juntar essas 3 partes, é formada a espada flamejante, uma espada capaz de construir um novo mundo do nada e até mesmo cortar qualquer coisa, até mesmo pode cortar o mundo ao meio. Usando a espada flamejante, conseguiríamos ir atrás deste demônio, mas é importante lembrar, essa espada não é garantia de que funcionaria com ele, pois como sabemos, a espada flamejante exige um grande poder para que você possa empunhá-la. Mesmo assim, iríamos atrás desse demônio. Quando chegássemos perto dele, aplicaríamos apenas um golpe com a espada flamejante. Se tivéssemos a força suficiente para empunhá-la, conseguiríamos rasgar o Deus de Sete Além no meio. E assim, acabaríamos provavelmente com Sete Além e derrotaríamos esse ser que criou todas as outras aberrações que residem em Sete Além. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.